Shalom. Pedro era um discípulo que amava Jesus. Amava do seu jeito e tentava demonstrar isso a todo momento, a sua admiração, tentando mostrar uma fidelidade, talvez muito mais confiado na sua própria força, na sua capacidade humana, do que propriamente por conhecer o próprio coração. Por isso, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, antes de Jesus ser crucificado, Jesus estava preso, sendo levado para ser julgado. Pedro vai seguindo Jesus de longe. Ele não assume uma posição ousada. E então, quando ele é interrogado, ele responde 3 vezes: eu não conheço esse homem. O Evangelho de Lucas diz que quando Pedro negou a 3ª vez, o olhar de Jesus e de Pedro se cruzaram, se encontraram, e Pedro caiu a ficha. Ele chorou amargamente. Ele entendeu o que ele tinha acabado de fazer. Eu imagino, me colocando no lugar de Pedro, que o peso da culpa, de cobrar a si mesmo, deve ter sido quase insuportável. Chega um momento em que Pedro, ele chega para os seus discípulos, talvez já sem perspectiva, talvez olhando para si mesmo e dizendo: eu sou um fracasso, eu não vou conseguir coisa alguma, eu traí o meu mestre, eu deixei Jesus ser morto, crucificado. E então ele vira-se para os seus amigos discípulos e diz: vou pescar. Ou seja, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou voltar à velha vida. E então eles vão pescar e ali há uma experiência extraordinária. Porque Jesus aparece na praia, interage com eles, e quando Pedro percebe que é Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. O texto nos diz que eles estavam reunidos na praia, e Jesus então se aproxima de Pedro, e eu acredito com aquele amor, aquela ternura de Jesus, ele abraça Pedro, e ele interage com Pedro, fala com ele ali, e faz uma mesma pergunta 3 vezes. Leia comigo no capítulo 21 do Evangelho de João, o verso de número 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Essa pergunta, ela se repete 3 vezes. 2ª vez ele pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. E a 3ª vez também. Mas aqui é uma construção na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito. No grego tem 3 palavras para amor: eros, amor erótico; filéu, que é um amor de amizade, mas é um amor ainda interesseiro; e ágape, que é o amor incondicional, aquele que ama incondicionalmente, é aquele amor da mãe pelo filho, que é capaz de morrer pelo filho. Então, quando Jesus se volta para Pedro, pergunta: Pedro, você me ama com amor ágape? Então Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu, interesseiro ainda. 2ª vez, Jesus pergunta: você me ama com amor ágape? Pedro responde: eu te amo com amor filéu. Na 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor filéu? Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo com amor filéu. Em outras palavras, Pedro é confrontado com o seu próprio coração. Quando ele traz Jesus, ele percebe que ele não era tudo aquilo que ele pensava, que ele não era o forte, que não era melhor do que os seus companheiros discípulos que fugiram. Ele era igualzinho a eles. Mas Jesus, com ternura, nas 3 vezes em que Pedro reconhece que apenas gostava com amor interesseiro, Jesus, com ternura, abraça Pedro e diz para ele: apacenta os meus cordeiros. Sabe, às vezes os nossos fracassos, nossas quedas, nossos momentos difíceis da vida nos fazem pensar que não somos nada, não valemos nada,
e que não há solução para a nossa vida. No entanto, eu quero dizer que nesse mesmo momento Jesus te abraça. Jesus chega para você e diz: eu sei que você apenas gosta de mim. Eu sei que você tem um amor interesseiro por mim. O seu amor não é ainda um amor incondicional, mas mesmo assim eu acredito em você. Foi o que ele fez com Pedro. Pedro, eu acredito em você, vai e faz o que eu te mandei fazer. Você ainda não está completo, mas eu creio que você pode chegar lá, vai e faz o que eu te mandei. Talvez você veja muitos empecilhos diante de você para que você cumpra a sua carreira cristã, para que você viva o evangelho pleno, para que você experimente as grandezas de Deus na sua vida. Talvez você veja muitos empecilhos, mas Deus está dizendo: eu acredito em você. Eu sei do que eu sou capaz na sua vida. Deus está falando isso para você. Deus sabe do que Ele é capaz de fazer através da sua vida. Então se renda a Jesus. Aceite que Ele faça o que tem que ser feito. Aceite que Ele use a sua vida para a glória dEle. Aceite que Ele manifeste a glória dEle através de você, naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você desempenha, os seus planos atuais, planos futuros. Lembre-se, Deus é Deus. E nas mãos dEle, uma vara, que para Moisés era a vara, um galho de árvore, virou a vara de Deus. Nas mãos de Jesus, alguns pães e peixes alimentou uma multidão. Talvez você se veja fraco nesse momento. Talvez se veja como alguém que não tem muita esperança. Mas Deus pode tomar você nas mãos dele e fazer milagres, grandes coisas, se você simplesmente o permitir e pela fé comprometer sua vida com ele.